A paz do Senhor Jesus, a todos os seminaristas do nosso Seminário Teológico do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula, dando sequência na apostila 2, matéria é a História da Igreja 1. Houve alguma desinformação aqui que eu passei para os irmãos, por conta de que os irmãos estão usando a apostila nova, onde nós estamos na página 170. A minha apostila de arquivo aqui é a apostila antiga e eu estou na página 168, mas os irmãos na página 170, e no penúltimo parágrafo nós vamos então dar seguimento à matéria. No final da era apostólica, nos anos 70, a igreja havia sofrido a sua maior perseguição, em 64, deflagrada por um dos piores imperadores romanos, Nero. Nessa perseguição, Paulo e Pedro foram martirizados, e ainda que a perseguição tenha se limitado à capital do império, muitos cristãos tiveram suas vidas ceifadas, sob a acusação de terem incendiado a cidade de Roma. Nero passou a ser considerado o protótipo do anticristo pela tradição cristã. Entre os anos 70 e 110, temos um dos períodos mais obscuros do cristianismo. Lucas termina a história com a prisão de Paulo em Roma, e a partir daí Eusébio de Cesareia é a principal fonte histórica da igreja. Antes do fim do primeiro século, as cidades de Antioquia, Roma e Éfeso tornaram-se os principais centros de cristianismo. Por volta do ano 100, o cristianismo já havia chegado à Ásia Menor, Síria, Macedônia, Grécia, Roma e provavelmente no Egito, mas foi na Ásia Menor que teve sua maior expansão. Provavelmente, o último apóstolo a morrer foi João em Éfeso, no ano 100, e com exceção de Tiago, irmão de João, martirizado por Herodes Agripa em 44, não se tem certeza acerca do destino e morte dos demais apóstolos, a não ser as informações fornecidas por algumas tradições judaicas e algumas lendas da época. Encerramos a página 168. Retomamos na página 170, a lição 8, a igreja patrística. Patrística é o ramo da teologia e da história que estuda a vida, a doutrina e as obras dos primeiros e mais preeminentes líderes da igreja cristã, chamados de pais da igreja. Essa expressão pais da igreja se originou do título pai dado aos bispos, especialmente no Ocidente, para exprimir o relacionamento carinhoso dos cristãos com seus líderes. 8.1 A perseguição e suas causas. A política de perseguição aos cristãos impostas pelo imperador dependia muito da própria política imposta por esses governantes ao cristianismo. A igreja teve seus momentos de tranquilidade quando foi esquecida pelos imperadores, e outras vezes foi implacavelmente perseguida quando inúmeros cristãos e os principais líderes da igreja sofreram uma morte cruel. 8.1 Causa política. O cristianismo era concebido pelas autoridades como uma seita do judaísmo, que por sua vez era considerado uma seita ilegal e usufruía de liberdade. É considerado uma seita legal e usufruía de liberdade. Mas a partir do momento em que foi se distinguindo do judaísmo, o cristianismo sofreu interdição do Estado, que não admitia uma religião ilícita, uma religião ilegal que era vista como uma ameaça à segurança do império. Isso ficou evidente quando os cristãos se recusavam a prestar culto ao imperador. 8.1.2 Causa religiosa. O Império Romano era de religião politeísta, com um panteão de deuses gregos, egípcios e romanos, cujas imagens estavam espalhadas por várias partes do império. A razão religiosa para as perseguições se deu pelo fato de que os cristãos eram acusados de ateísmo por não crerem nos deuses do império,
Concomitantemente a isso, não prestavam adoração. Fora isso, havia acusações de canibalismo, incesto e práticas desumanas. 8.1.3 Causa social. Os cristãos já nessa época eram considerados antissociais porque não participavam das festas pagãs, não frequentavam teatros e locais de diversão, o que lhes rendeu uma grande antipatia não só da sociedade, como também do Estado. Os cristãos, com seu conceito de igualdade entre todos os homens, atraíam para si o ódio de líderes aristocráticos da sociedade. 8.1.4 Causa econômica. Com a expansão do cristianismo e a aceitação dele por parte de muitos pagãos, comprometida foi a profissão de muitos que viviam da fabricação e venda de ídolos. Por exemplo, Lucas narra episódio com Paulo em Éfeso, quando o apóstolo colocou em risco a profissão do ourives Demétrio. Situações como essa se repetiram em vários lugares do império, que causou curta animosidade contra os cristãos. Perdão. Lição 8.2 As principais perseguições à igreja. Antes do final do primeiro século, o cristianismo sofreu duas perseguições e as seguintes foram se intercalando até o tempo de Constantino. 8.2.1 Sob Nero, foi o primeiro imperador a perseguir a igreja. Em 64 ocorreu um grande incêndio em Roma que durante 6 dias e 7 noites destruiu 10 dos 14 bairros da cidade. O povo suspeitava de Nero, que, para afastar de si as suspeitas, fez a culpa recair sobre os cristãos quando milhares foram perseguidos e mortos de maneira cruel. O historiador romano Tácito dá testemunha em seus anais que Nero fez de tudo, inclusive ofereceu sacrifício aos deuses para apartar as suspeitas e culpar os cristãos. Tácito ainda informa que Nero usou os cristãos para servirem de diversão ao público. Alguns foram vestidos com pele de animais para que os cachorros os matassem a dentadas, outros, numa demonstração de barbárie e de insanidade desse imperador, tiveram seus corpos queimados e usados para iluminar o jardim do seu palácio. 8.2.2 Sob Domiciano. No ano 70, o judaísmo sofrera um duro golpe com a destruição de Jerusalém pelo então general Tito, com a intenção de abalar a revolta dos judeus. Nesse período, a igreja gozou de relativa paz até o ano 94, quando Domiciano organizou uma perseguição aos cristãos nos 2 últimos anos de seu reinado, sob a acusação de serem ateus. Apesar da curta duração, a intensidade dessa perseguição foi grande e abrangeu somente Roma e a Ásia Menor. Milhares de cristãos foram mortos e, segundo a tradição, João foi exilado na ilha de Patmos nessa ocasião. 8.2.3 Sob Trajano. Esse imperador manteve as leis vigentes quanto à política religiosa. Não chegava a perseguir os cristãos, mas quando eles eram acusados, então sofriam o castigo. Entre os martirizados nesse império estavam Simão, irmão de Jesus, bispo de Jerusalém, que foi crucificado em 107, e Inácio, bispo de Antioquia, que foi lançado às feras em 110. 8.2.4 Sob Marco Aurélio. Esse imperador estimulou a perseguição aos cristãos. Ele foi o mais cruel e bárbaro depois de Nero. Milhares de cristãos foram martirizados, sendo decapitados ou lançados às feras. Outros ainda eram torturados por horas. Para ele, as tragédias que abateram sobre Roma, como epidemia, invasões, inundações, eram castigo dos deuses pelo fato de não terem a adoração dos cristãos. Portanto, para aplacar a ira dos deuses, os cristãos deveriam ser eliminados. Encerramos a página 171, página 172, 8.2.5, sob Décio.
Preocupado com a situação econômica do império e da iminente invasão bárbara, Décio pretendeu restaurar a velha glória de Roma e atrair os favores dos deuses. Para isso, ele promulgou um edito em 250 depois de Cristo, obrigando todos os súditos do império a oferecerem sacrifícios para os deuses e queimar incenso diante da estátua do imperador. Os que assim o fizessem receberiam um certificado como prova de chamado libelos. Alguns cristãos obedeceram prontamente, outros, valendo-se de artimanha, de dinheiro, obtiveram certificados falsos sem ter sacrificado nada. Outros, entretanto, permaneceram resolutos e com isso foram torturados e até martirizados. Essa perseguição, quanto ao seu alcance, foi a maior até então, que se estendeu além de Roma, ao norte da África, no Egito e Ásia Menor. 8.2.6 sob Diocleciano. No comando desse imperador, ex-soldado do exército, ocorreu a última perseguição imperial e a mais severa que se estendeu por todo o império. Ele viu a igreja como um estado dentro do estado que ameaçava a estrutura e a hierarquia do império. No ano 303, ele promulgou um edito contra os cristãos, ordenando a destruição de todos os seus edifícios, o confisco dos livros sagrados e o aprisionamento do clero, que, sob torturas, era forçado a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. No ano seguinte, lança um edito que obriga todos os cristãos a oferecerem sacrifícios aos deuses. Os cristãos em toda parte do império foram queimados, lançados às feras e mortos de forma cruel. Houve uma tentativa sistemática de banir o cristianismo do Império Romano. A igreja só iria ficar definitivamente livre das perseguições em 313, com Constantino através do Edito de Milão, que garantiria a liberdade de culto aos cristãos. Encerramos a página 172, damos sequência na página 174 com os pais da igreja, vida e obras, lição 9. Os pais da igreja têm sido divididos cronologicamente em pais antinicenos e pós-nicenos. Isso devido ao Concílio de Nicéia. Os que viveram mais próximos dos apóstolos têm sido chamados de pais apostólicos. Mais tarde, a designação de pais da igreja se estendeu também aos principais teólogos dos primeiros séculos. Algumas características comuns entre eles, que talvez tenham sido qualificações necessárias, foram ortodoxia substancial, santidade de vida, aprovação e reconhecimento generalizados à antiguidade. Lição 9.1 Pais apostólicos e escritos. Esse título tem sido dado a alguns líderes que supostamente tenham sido discípulos diretos dos apóstolos. Entre eles estão Clemente de Roma, Inácio, Policarpo e Papias. Esses dois últimos provavelmente foram discípulos de João. Ao final do primeiro século, os apóstolos já haviam morrido e a autoridade repousava agora sobre os bispos e diáconos da igreja. Estes pais eram geralmente bispos gentios que, além de liderarem as igrejas, também escreviam obras para os cristãos com o objetivo de edificar a fé e a doutrina ortodoxa. Lição 9.1 Inácio de Antioquia. Nasceu por volta do ano 35 na Síria e foi o segundo bispo da igreja em Antioquia. Escreveu 7 cartas às igrejas da Ásia, que constituem um dos mais valiosos documentos do cristianismo antigo. Após ser acusado de ter negado a adorar os deuses do império, foi jogado aos leões na arena em 107. Suas últimas palavras foram: sou trigo de Deus e os dentes das feras hão de moer-me, para que possa ser oferecido como pão limpo de Cristo. 9.1.2 Clemente
de Roma. Foi o bispo de Roma. Teve boa cultura, como revelam os seus escritos, e tinha profundo conhecimento da Septuaginta. Em cerca do ano 96, escreveu uma epístola aos Coríntios por causa do problema de liderança da igreja. Uma antiga tradição do quarto século afirma que ele foi atirado ao Mar Negro com uma âncora amarrada ao seu pescoço. 9.1.3 Policarpo de Esmirna. Foi o bispo da igreja em Esmirna e talvez discípulo do apóstolo João. Líder importante na Ásia Menor, defendeu vigorosamente a doutrina ortodoxa e escreveu uma epístola aos Filipenses por volta do ano 110, onde exorta e encoraja os cristãos da igreja em Filipos. Foi martirizado em 155 em meio a uma fogueira, não sem antes fazer uma oração de agradecimento por ter sido digno de morrer como mártir. 9.1.4 Papias de Hierápolis. Há poucas informações acerca da vida de Papias. Foi bispo de Hierápolis, na Frigia, companheiro de Policarpo e talvez discípulo de João. Sua principal obra foi Interpretação das Afirmações do Senhor, uma extensa obra em 5 volumes. A tradição afirma que ele foi martirizado juntamente com Policarpo por volta do ano 155. 9.1.5 Hermes de Roma. Foi um escravo de uma senhora cristã de Roma que, quando ganhou a liberdade, se transformou em um negociante. Por volta do ano 155, escreveu O Pastor de Hermas, uma obra de símbolos e visões de caráter apocalíptico. Nós encerramos esse vídeo e prosseguimos no próximo vídeo, na página de número 175. Deus abençoe a todos.